A paz do Senhor Jesus. Continuando comentando sobre o combate da fé, não podemos deixar de falar de situações que são necessárias compreender para podermos estarmos firmes contra ciladas e ataques malignos e até identificar pontos de contato ou de ação maligna na nossa vida e por que não conseguimos as coisas, não conquistamos, não saímos de posição de prisão, né? A Bíblia diz assim, no Samuel 7:1, e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então Josué, o que aconteceu aqui? Josué tinha uma promessa de conquista, que Deus seria com ele assim como foi Moisés, e que ele ia conquistar todos os lugares. Então ele foi atacar um lugar pequeno, chamado Ai, e eles perderam essa batalha. Então Josué começa a fazer uma oração, se você olhar lá de Josué 7, no capítulo 7 em diante, você vai ver falar sobre isso, e ele está questionando a Deus. Então eu vou para a parte que Deus está respondendo por que ele foi derrotado. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediu minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, isso é Deus falando, se não desagarrardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dizeis, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. Ele está falando para a nação, isso serve para o Brasil, isso serve para nós, serve para uma vida particular. O que acontece aqui? Se nós não seguirmos as leis de Deus, tem lá os 10 mandamentos. Então você vai olhar o que você deve fazer, né? O que dos 10 mandamentos nós temos que cumprir. Se tem uma imagem ali, você tem um ponto de contato. Ah, mas eu peguei só uma moeda de 1 centavo. Essa moeda não tem valor nenhum. Ou peguei uma moeda sem valor. Ou peguei uma peça na casa da pessoa, mas a peça, aquilo estava jogado lá e não tem valor nenhum. Ah, eu vi cair lá e achei e não entreguei. Tudo isso é ponto de contato. Não só isso e etc. 3 pontinhos. Se você tem um ponto de contato para o inimigo, um ponto de permissão, o inimigo vai agir na sua vida. E aí ele vai trazer maldições para você. Ele vai te atacar porque ele vai ter direito de permissão, né? Quem mexe com libertação já viu pessoas, por exemplo, que foi expulsar demônios e passou vergonha, que existia esse ponto. Ah, mas tem isso lá na sua casa. Ah, mas você vive em prostituição. Você diz que não fuma e fuma. Então, qualquer coisa mínima, o inimigo vai usar, porque no espiritual não tem a ver com o valor material, mas tem a ver com aquele valor espiritual ali, moral da coisa, né? Por isso que nós vamos ver muitos crentes com os problemas aí, com depressões, né? A gente está vendo muita gente suicidar, mas se você for olhar, existe uma brecha. Então, no combate espiritual, você não pode deixar a brecha. Nem 1 centavo, nem nada. Nada emprestado. Se você pegou emprestado, você tem que devolver. Se você jurou, você tem que pagar. Se você prometeu pagar, você tem que pagar, né? Não aceitar nada roubado, nada que você não conheça
a origem, porque se roubado for, está na sua casa e a lei diz que você é um receptador. E no mundo espiritual isso vai ser um ponto de ação do inimigo na sua vida, você recusa isso. Então aqui, você vê o seguinte, Deus falando com Josué que não estaria mais com ele. É o que vai acontecer com você se você tiver alguma coisa. Olha, pega lá os 10 mandamentos, eu vou até gravar e colocar ele aqui e ver. Ah, mas eu não preciso guardar o sábado porque nós não guardamos mais o sábado. Bom, a ideia do sábado é descanso. Você descansa, senão você tem um ponto de contato. A ideia do sábado também, que é descanso, é que você passar com a sua família. Olha por que as famílias estão amaldiçoadas hoje. Tantas famílias, tantos casamentos destruídos, né? Eu não estou falando para você escolher o sábado, mas você tem que escolher um dia para passar com a sua família e você tem que escolher tempo para viver com Deus. Não estou mandando você dar dízimo, mas você vai ter que dar ofertas e patrocinar o Evangelho, porque a Bíblia fala dessas coisas. Então você tem que estar de olho nisso, que se tiver um contato, você cai por terra. E outro conselho que eu dou, você está começando o Evangelho agora, você tem um dom, você tem um talento, não vai entrando no Evangelho, não. Seja liberto primeiro. Passa pela idade da infância aí, da adolescência, do amadurecimento, da juventude, do amadurecimento, para depois você entrar como preparado na luta. Senão você pode cair, né? Muitos crentes aí, a gente está vendo até suicídio, muitas vezes são crentes infantis, são crentes de talento, de dom, de potencial, mas entrou na hora errada, né? Fazendo referencial aqui a um jogador de bola, a um grande artista, a um grande cientista. Ele começou fazendo isso no berço? Ele já foi exposto àquele esforço no berço, na infância? Não. Ele vai crescendo. Depois que ele está amadurecido para aquela atividade, ele vai fazer. Assim também é o mundo espiritual. Se fizer antes, você pode errar aí e ter consequência, né? E a gente vai ver que depois, né, aconteceu isso aqui. Mas depois do exílio babilônico, lá pelo ano 600, né, antes de Cristo, mais ou menos 609, Zacarias vai ter umas visões. É muito interessante ver o livro de Zacarias, é pós-exílio, né, eles estão construindo lá o templo, e ele vai falar justamente sobre isso, sobre cumprir as leis espirituais, que nós temos que fazer isso, né? Nós temos que viver assim. E vai ter uma visão que fala assim, ó, Zacarias 5, de 1 a 4. E outra vez levantei os olhos e vi, eis um rolo volante. E disse-me o anjo, que vês? Eu disse, vejo um rolo volante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largura. Então disse-me, esta é a maldição que será pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desagarrado, como está estabelecido do outro lado do rolo. Eu farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da casa, e como se consumirá juntamente com toda a sua madeira e com todas as suas pedras. Ele está falando da maldição, né? Que acontecerá. Então Deus permitirá que isso aconteça, maldições na casa do ladrão aí, do que jurou falsamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, não ser mentiroso, né? Não ser falsificador de nada e não participar de nenhuma falsificação, nenhum de juramento falso e nenhuma falsidade. Que assim nós estaremos protegidos. Essa é a maneira da gente se proteger no mundo espiritual, cumprindo a palavra de Deus, que ela é a nossa espada, ela é a nossa armadura para nos proteger, não é isso? Então não tem esse negócio de pequeno valor, não tem esse negócio que é da minha mãe, ah, é do meu pai, ah, esse me considera muito. Não. Se você der permissão, o inimigo, o acusador, ele vai te acusar, e se ele arrumar uma permissão na sua vida, ele vai entrar na sua vida e vai te destruir pela uma simples imagem, pela sua maneira, uma superstição, uma falsa cultura, qualquer coisinha mínima que for contra a palavra de Deus. Então vigia, esteja firme, guarde a palavra, ela é sua proteção, ela é sua espada, né?
Então a gente tem que ser preciso. O que fala Jesus? Se a sua justiça não exceder muito dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que exceder isso, nós temos que viver uma vida santa, reta, justa, equidade e justiça para todos. A lei áurea, aquilo que eu quero para o outro, eu quero para mim. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Viva assim, que essa é uma boa regra. Conheça a palavra e viva a palavra. E você que é novato, não tenha pressa, mas vá com eficiência, com força, com poder. Vá preparado no Evangelho para que não caia. Por isso que eu sou contra que quando artista, gente famosa se converte, eles já são expostos no Evangelho para aproveitar aquele marketing. Eu acho que ele deve ser preparado primeiro, né, qualificado, com o tempo de Deus, aí assim vai ser levantado e pode ser uma potência ou não de Deus, né? Quem sabe é Deus, quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, mas o homem tem que ir no toque de Deus e não antes, porque senão ele pode ter problema. Então esse é um aviso, um alerta no combate aqui da fé, para que a gente não tenha problemas com essas coisas. Agora, para você ainda que não confessou o Senhor Jesus, quer receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, fala assim comigo: meu Deus e meu Pai, recebo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu rejeito agora todas as obras que são contra a sua palavra, tudo aquilo que a sua palavra proíbe, eu vou deixar em nome de Jesus. Para você que saiu dos caminhos dele, fala assim: Jesus, eu vou voltar para os seus caminhos em nome de Jesus. Para você que está seguindo ele relaxadamente, sem alegria, né, está seguindo de qualquer maneira, fala assim: Jesus, eu refaço a minha aliança contigo para te servir perfeitamente. Agora, para alguém que tem alguém morrendo, tendo um infarto, tendo dor incurável, na cadeira de rodas, né, cego, surdo, mudo, qualquer doença do corpo, da alma e do espírito, seja curada agora, levante e anda agora em nome de Jesus, enxerga, ouça, fale em nome de Jesus, desentorte agora, ande perfeitamente em nome de Jesus, ressuscita o morto agora, seja curado do AVC agora e não fique nenhuma sequela, em nome de Jesus, receba cura, libertação, em nome de Jesus, e santidade, em nome de Jesus.